noite, amigos queridos do Lela. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, convidados que somos agora a uma reflexão acerca de capítulo do seu Evangelho. Mas antes gostaria de convidá-los à nossa prece, ao nosso momento de conexão com Ele, elevando então os nossos pensamentos, invocando os nossos melhores sentimentos. Vamos nesse momento procurar em nós a divina presença e rogar as suas bênçãos, querido Deus, para que nós possamos, com essa reflexão, acender em nós luzes que antes estavam apagadas, chamando-nos então à reconstrução do teu reino de luz dentro de nós mesmos. Abençoa-nos o propósito, querido Jesus, que assim seja. Então hoje, a parábola em estudo é a parábola da figueira em vegetação, que está no livro de Caibar Schutel, dos Parábolas e Ensino de Jesus. Aprendei essa parábola tirada da figueira, quando os seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Está em Mateus 24, 32, em Marcos 12, 28, em Lucas 21, 29. E aí Caibar discorre. A figueira era na Palestina uma das árvores de maior valor. Ao lado do trigo, da cevada, do centeio e da azeitona, da amêndoa, do bálsamo e da mirra. O figo constituía um dos produtos mais importantes. Esta árvore, quando não é de ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a aparecer, caracterizando assim a mudança de estação. Para bem assinalar o período da transformação do mundo que precederia a sua vinda, Jesus comparou ao período intermediário entre a primavera e o verão, cujos sinais são descritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. E esse sermão profético se tem cumprido em toda a linha. A começar pela derrocada dos templos, o mundo tem passado por todas as tribulações, peste, fome, guerras, terremotos, maremotos, dores e sofrimentos de toda sorte. Estes brotos de folhas da figueira do mundo, depois de transformados em bastas folhagens e em deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade, a fim de mais apta a receber as instruções do Cristo, não exteriormente, mas em espírito e verdade, gravando em sua alma esses talentos com que resgatará o seu passado e conquistará o seu futuro. Esta parábola da figueira é, pois, uma exortação à vigilância e à observância dos sinais dos tempos, porque o Filho do Homem virá em momento em que ninguém o espera. No capítulo dos sinais do tempo, o leitor se inteirará melhor então do significado dessa parábola. Então vamos analisar essa parábola de Caibar. Ele fala dessa figueira, né? Como importante que é essa árvore pelo seu fruto, o figo, né? Uma região seca, uma região que precisava então de frutas que não precisassem que não fossem tão perecíveis, né? E o figo eles secavam, então eles conseguiam fazer com que esse fruto durasse bastante. E o solo lá era fértil, né? Fértil para esse fruto. Então, Jesus, que sempre conversou com os homens de seu tempo, com uma didática, para que eles pudessem entender, então, com uma linguagem que lhes fosse acessível, falava para eles, então, em parábolas, né, que são essas histórias, a ilustrar grandes ensinamentos, né, ensinamentos transcendentais e atemporais como são. Hoje cá estamos aqui, né, quase 2030 anos depois, analisando então essa sua fala, o que quer dizer que o seu ensinamento é atemporal, e ainda assim ele falava com essa linguagem para que as pessoas ali entendessem, né? Elas entendiam da figueira, elas entendiam, elas conheciam a importância da figueira, do seu fruto, daquela árvore. Então, por isso ele falava com eles de maneira que eles conseguissem naquele momento entender
e que nós conseguíssemos hoje, em 2023, também apreender a essência da sua lição. Então, por isso ele falou da figueira e comparou, né, os brotos dela. Então, no momento em que ela dá broto, ela é uma passagem de estação, como nós temos aqui, né, o outono e a primavera. Então, no outono as árvores elas desfolham, algumas ficam só com a floração, né, como os ipês, que aí oferecem para nós um espetáculo e nos dizem então das belezas de Deus. E aí no inverno, onde caem as folhas, e na primavera começam a brotar. Então a primavera é o tempo do broto, da floração, para mais tarde então vir o fruto. Então, falando em parábolas, ele se fez entender que assim é o homem, né? Que assim são os sinais. Então, os sinais de que as estações estão passando e de que é chegada uma outra estação, eles são lidos na natureza. Então, como é que nós podemos ler esses sinais que o mundo nos dá, né? Que a vida nos dá? É essa reflexão. Então, no caso da folhagem, né, no caso de uma árvore que está brotando, nós percebemos então que é momento de, como diz aqui o Caibá, ele diz que esses brotos de folhas da figueira do mundo, depois de transformadas em vastas folhagens, ou seja, em muitas folhas, em deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade, que ela, estando apta, vai receber então as instruções do Cristo. Então, essa figueira do mundo, né, cheia de folhas, ela alimentará então essa humanidade que estará preparada para receber então os frutos. E que frutos são esses? Os frutos são os ensinamentos de Jesus. São esses ensinamentos, toda a vida de Jesus, né, trazida pelos evangelistas, através dos seus feitos, né? Porque ele não escreveu coisa alguma, mas ele fez, né? Então, através da sua prática e através dos seus ensinamentos, então nós nos prepararmos, né? Para olhar então esses sinais, e aí o autor nos fala de que de quando Jesus voltará. E a gente precisa entender esse voltará como isso vai acontecer para cada um, né? Ele coloca aqui da vigilância e da observância, mas também ele fala desse período de transformação do mundo, que não se transforma sem que cada um de nós se transforme. Esse mundo, esses tempos que chegam, eles não acontecem independentes da vontade de cada um de nós. Não existe um mundo melhor sem pessoas melhores. Não existe um mundo mudado sem que as pessoas mudem. Então nós, cada um de nós constrói o mundo. Quando um de nós se cura, a gente cura quem está à nossa volta. Quando um de nós se ilumina, nós iluminamos muitos. Então esse é o convite, sempre será o convite do Evangelho, para que nós mudemos o mundo, sim, a partir da mudança do nosso próprio mundo, do mundo de nós mesmos. Então, para que a gente perceba e seja a primavera, para que o nosso mundo interior esteja, então, nessa mudança, nesses brotos, que estejamos nós, né, prontos às folhagens dos ensinamentos do Cristo, e que eles conversem conosco, e que eles falem a nós. Eu ouvi essa semana ainda a filósofa Lucilena falando, né, sobre essa carência. Perguntaram a ela sobre a carência que nós andamos sentindo, né? Somos uma geração muito carente. E aí ela responde de uma maneira magistral. Ela responde que essa carência ela pode ser um vazio de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos dentro de cada um de nós, como assinatura divina, uma essência divina. E essa essência, ela precisa ser alimentada. No entanto, ela morre de inanição.
porque nós não a invocamos, nós não a percebemos e muitas vezes nós temos medo. Por que nós temos medo de ficar sozinhos? Muitas pessoas não gostam de ficar sozinhos. Eles se negam, né? Ainda que estejam sozinhos fisicamente, estão ali procurando sempre em rede social, ou em televisão, ou assistindo série, nunca estão com sua própria essência, naquela inevitável conversa conosco mesmos. É o momento em que nós temos então para fazer as nossas autorreflexões, para nos percebermos, né? Para nos conhecermos, para ouvirmos. É o momento em que nós podemos silenciar do mundo externo, silenciar os nossos pensamentos, né? E entrar em meditação, para que possamos então conhecer essa essência, esses brotos ali de dentro. Mas, como diz a filósofa, nós deixamos morrer essa essência de inanição. Essa essência que grita por alimento, que grita por existir, não porque ela existe. E a despeito da nossa indiferença a ela, a essa essência que mora em nós, que nos habita, ela existe. Ela existe e quando nós estamos no auge da nossa angústia e dos nossos conflitos externos, dos nossos conflitos internos, é que ela está gritando. Ela está gritando por existir, ela está gritando por ser, ela está gritando por ser alimentada, por ser vista. Ela está pedindo para ser vista, para ser olhada. Essa nossa essência, que é uma essência divina, e que em si é esse broto que precisa brotar e crescer, ela nos convida então a, a esse crescimento, a essa luz que deve se fazer. Jesus aludiu a essa essência em nós. Em todas as passagens do Evangelho ele sempre diz, né? E ele diz que nós precisamos construir dentro de cada um de nós esse reino. Esse reino não virá dos céus. Esse reino, Jesus Cristo não voltará trazendo, né, esse reino pronto. A espiritualidade não trará para nós esse reino pronto. Não construirá. Então, é responsabilidade intrínseca de cada um de nós. Por isso nos angustiamos por vezes. Por isso não sabemos o que acontece conosco e sentimos esse vazio imenso. Esse vazio é saudade de nós mesmos. Saudade desse humano que mora em nós, desse humano que é divino. E que ainda que ignorando, né, que ainda que ignoramos, ele clama por se realizar. Então essa realização dessa essência divina, ela nos invoca. E quando nós a negamos, quando nós a calamos, nós sentimos angústia, nós sentimos dor, nós sentimos solidão, porque estar conosco mesmo não deve ser solidão. Porque aquele que não gosta de sua própria companhia é porque está vazio. E é esse vazio, o vazio de si, o vazio de Deus dentro de si. Então esse encontro desse divino que nos habita nos convida sempre. E é isso o broto, né? Essa figueira em broto, em vegetação, essa semente que precisa eclodir para explodir em vida. A semente é potencial de vida, né? Então essa semente com potencial de vida que está aí, né? Querendo explodir, querendo eclodir em vida, nós a calamos por medo, muitas vezes por medo de nos conhecer. E isso é essencial, né? Que nós, não conhecendo a nós não buscamos a Deus. E às vezes nós buscamos, desassociamos Deus de nós. Achamos que Deus é uma parte e nós somos outra parte, quando na verdade nós somos um. Então o convite da parábola é para que nós busquemos essa nossa essência e observemos os sinais. É preciso calar. É preciso fazer silêncio. E hoje nós estamos sendo convidados, engraçado que existe, Jung chamava isso de inconsciente coletivo, né? Essa necessidade, quando as coisas convergem e elas ficam comuns, né? E existe então um chamado. Então, eu acredito que hoje, fazendo uma leitura, o chamado à meditação
esteja no inconsciente coletivo, como uma necessidade realmente coletiva, como uma necessidade da nossa sociedade contemporânea. Por quê? De auscultar a nossa própria essência, o nosso indivíduo, o nosso eu, como diria Jung, o nosso self, que é a nossa essência. Então, esse inconsciente coletivo nos clama e nos convida à meditação, porque nós aprendemos na religião a oração, que é conversar com Deus. Mas antes, né, de estarmos dispostos a com essa conversa com o nosso Criador, é preciso que nós estejamos dispostos à conversa conosco mesmos. Então, a meditação é o momento em que, fazendo silêncio, e isso é extremamente difícil, mas o convite ele pode ser reiterado dia após dia, para que façamos silêncio no nosso pensamento, né? Estamos numa sociedade aceleradíssima, onde nós acreditamos que estarmos ocupados 100% do tempo é sinal de estarmos sendo muito bem vistos, é assim que tem que ser, né? De estarmos ocupados 100% do tempo. Então, se a gente não tira tempo para descansar, e o tempo que a gente tem, a gente vai assistir série, a gente vai ver rede social e perder o nosso tempo, quando na verdade o convite é o convite ao ócio, a parar mesmo e a observar. Então, essa observação que nós precisamos fazer de nós mesmos exige silêncio. E aí onde mora a meditação. A meditação é onde nós não vamos calar o nosso pensamento, porque é impossível, né? É do humano pensar, mas nós vamos estar a parte disso, nos colocar fora disso. Então, o nosso pensamento é uma coisa, nós somos outra coisa. Nós mandamos no nosso pensamento. Então, nós mandamos que o pensamento, nós observamos esse pensamento que passa, e ainda assim, ainda que ele continue passando pela nossa cabeça, nós vamos nos concentrar em nós mesmos. E é difícil, mas exige prática. Nada acontece sem prática. É como uma musculatura que, quando exercitada, costuma se acostumar e vai ficando mais forte. Então, o convite à meditação para que nós possamos silenciar o externo e observar o interno, para observar essa essência que grita em nós, para entender que esse vazio que existe, que essa angústia do vazio, que é saudade de nós mesmos, que nós possamos então abraçar a nossa essência. E se estivermos passando por momentos de tristeza, angústia, perda, que nós possamos então nos acolher nesses momentos de silêncio, de meditação, de reencontro, reencontro com a nossa própria essência, porque a nossa essência é Deus, é o divino que habita em nós. E aí conseguiremos então fazer essa conexão com o divino, com esse Deus que nos habita. E estarmos então também em oração. E aí de uma maneira muito mais profunda, muito mais genuína, buscando realmente esse reencontro, né? Que é o encontro com nós mesmos, com a nossa essência divina, com a nossa essência humana e com a nossa e com o nosso e com Deus, né? Ou a fonte criadora, o divino criador. Que nós então possamos refletir sobre a parábola da figueira em vegetação e nos perceber então como uma árvore que brota e que esses frutos hão de ser observados com muito carinho, com uma observação cautelosa, onde é que nós precisamos renascer, o que é que precisa ser plantado, onde é que essa semente precisa eclodir, o que é que esses brotos estão nos dizendo. E essa volta de Jesus, do Filho do Homem, que ele volte para nós, mas que antes de voltar, que ele tenha nascido. Que ele nasça em nós e possa renascer então. Que esse Cristo, né, é o Filho de Deus, o Filho do Homem, como ele mesmo se chamou, porque se coloca como humano como nós. E assim, dessa maneira nos inclui, nos acolhe em sua divindade, que ele possa então nascer e renascer dentro de nós, para que nós, como essa figueira, possamos dar os nossos frutos e contribuir com o mundo. Que os nossos frutos, né, possam eclodir e contribuir com a alimentação do mundo. Fica o convite que Jesus, o nosso grande mestre, o Senhor dos nossos dias, com o seu olhar amoroso,
com o seu amor generoso e paciente, calmo e amigo, possa então nos acolher, nos abraçar e nos abençoar em mais esse momento de reflexão. Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço o carinho e nós agradecemos então a esse Pai magnânimo e misericordioso que nos permitiu mais uma vez aqui estar refletindo. Que possamos estar em paz. Que Jesus nos abençoe.